O caos na saúde, salas lotadas, respiradores quebrados e caixão no corredor, mostra vídeo no João Lúcio. Amazonas tem mais de 460 novos casos de coronavírus, que já matou 476 pessoas. Comércio poderá ser completamente fechado se casos de Covid-19 não diminuírem até 13 de maio, adverte o governador. Governo do Estado antecipa pagamento de servidores. Caixa mudará calendário da segunda parcela de benefício para evitar filas e abre agências nesse sábado para saques em espécie. Moro presta depoimento à Polícia Federal neste sábado em Curitiba. Kim Jong-un reaparece em público na Coreia do Norte após 20 dias, dizem agências. Donald Trump diz que a agência autorizou emergencialmente uso de medicamento para combater Covid-19. Corpo desaparece no SPA Danilo Correia e família se desespera. Soldado do Exército é baleado e morre durante a Operação Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira. Previsão do tempo. O tempo segue instável em Manaus, com chuva na madrugada dentro da previsão de 25 milímetros do clima-tempo. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É sábado, 2 de maio. Chegamos aos 122 dias do ano e faltam 244 para terminar 2020. É dia de Santo Atanásio. Também é o Dia Nacional dos Ex-Combatentes, Dia Nacional da Ética e o Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Na mitologia romana, aconteceu o Festival de Bonadea, também conhecida como Fauna, divindade do campo. Fatos marcantes da história. 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral parte da Baía de Cabralha, continuando sua viagem para as Índias. A nau comandada por Gaspar de Lemos retorna para Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra. 1536, Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII da Inglaterra, é presa na Torre de Londres sob acusação de adultério. 1952, o primeiro avião do tipo jato comercial do mundo, o de Havilland Comet 1, faz seu primeiro voo de Londres a Joanesburgo. 1982, Guerra das Malvinas, o submarino nuclear britânico HMS Conqueror afunda o cruzador argentino General Belgrano. 1986, acidente nuclear de Chernobyl. A cidade de Chernobyl é evacuada 6 dias após o desastre. 5h54. Local. A Prefeitura de Manaus estendeu até o final de maio a suspensão de atendimentos presenciais em órgãos públicos e o regime de teletrabalho para servidores municipais. Outras medidas que já estavam em vigor, como participação de funcionários em eventos, cursos e treinamentos, também seguem suspensas. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas apreciará na próxima terça-feira, por videoconferência, no plenário virtual, 34 processos durante a 11ª sessão ordinária deste ano, a partir das 10 horas da manhã. Dos processos listados na pauta ordinária, 6 são de recursos de revisão, reconsideração e ordinários de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas. Além dos recursos, constam ainda 12 prestações de contas anuais de ordenadores de despesas de órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos municípios do interior. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado prorrogou até o dia 15 deste mês a primeira etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa em 41 municípios pertencentes às calhas dos rios Amazonas e Solimões. A medida foi aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em consideração às peculiaridades dos produtores rurais do estado em decorrência da pandemia. A campanha deveria ter sido encerrada na quinta-feira. Os 41 municípios do estado que estão envolvidos na prorrogação são Alvarães, Amaturá, Anamã, Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba,
Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Quari, Codajás, Ponte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maranhão, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eba, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tocantins, Uarini, Urucará e Urucurituba. O governo do estado vai antecipar para a próxima terça-feira, dia 5, o pagamento de servidores que receberiam na quarta-feira, dia 6, e adiantar para a segunda-feira, dia 4, o salário dos profissionais ativos da saúde, incluindo fundações, e dos bombeiros e policiais militares. O calendário de pagamento prevê que os servidores recebam seus salários no segundo e terceiro dias úteis do mês. O salário de abril, conforme esse decreto, deveria ser depositado na terça-feira, dia 5, e na quarta-feira, dia 6. Entre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus causador da Covid-19, a Prefeitura realizou nesta sexta-feira a terceira ação conjunta de realocação temporária de 111 indígenas venezuelanos da etnia Waraô, que estavam abrigados na casa de acolhimento provisório no bairro Alfredo Nascimento. A medida tem por objetivo evitar a transmissão viral nas famílias, que no total já somam 308 indígenas realocados. Organizadas por ordem de apartamentos, as famílias passaram por uma triagem de saúde para verificação de possíveis sintomas do vírus. A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras esteve com uma equipe técnica para realizar o atendimento clínico e conferir a temperatura dos indígenas. Amazonas recebe carregamento recorde de insumos e respiradores do Ministério da Saúde. O Amazonas recebeu entre a última quinta-feira e ontem um carregamento recorde de insumos e equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde para apoiar as ações de combate ao novo coronavírus no estado. A carga inclui mais de 244 mil unidades de equipamentos de proteção individual EPIs, 25 respiradores do tipo invasivo usados em leitos de UTI e 20 respiradores de transporte destinados a cuidados intermediários e transferências hospitalares. Para a secretária de Saúde, Simone Papais, o material enviado pelo governo federal é um importante apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do Amazonas na assistência e na ampliação de leitos. O lote de EPIs recebido inclui frascos de álcool em gel 70%, aventais e toucas descartáveis, aventais impermeáveis, máscaras de proteção respiratória PFF2 e máscaras cirúrgicas. O secretário executivo adjunto de atenção especializada ao interior, Cássio do Espírito Santo, destacou que o suporte do Ministério da Saúde tem sido essencial para o enfrentamento à pandemia no Amazonas. Muito importante dizer dessa parceria com o Ministério da Saúde. O Ministério ajudou a gente nesse momento de grande dificuldade e assim, em parceria e sinergia, a gente consegue prestar um serviço melhor para a população. De acordo com o coordenador da Central de Medicamentos do Amazonas, SEMA, Rafael Poloni, a central trabalha de domingo a domingo para garantir o abastecimento das unidades de saúde com os insumos enviados pelo governo federal, além daqueles adquiridos com recursos do governo do estado. O Ministério da Saúde, ele tem enviado frequentemente insumos, principalmente equipamentos de proteção individual, além da cloroquina, né, o medicamento que está sendo utilizado no enfrentamento do Covid-19. A entrega é feita, é conferido item a item, entra no sistema e a partir do momento dos pedidos das unidades, a SEMA distribui esses itens. Segundo Poloni, a Central de Medicamentos também produz relatórios diários para o governo do estado e órgãos de controle sobre tudo que entra e sai dos galpões, inclusive as doações feitas pela iniciativa privada. A gente, por exemplo, recebe doação de várias entidades, tanto públicas quanto privadas. Todos esses doadores, eles têm acesso aos relatórios, é só solicitar da SEMA que a gente de prontidão
Então emite relatório com data, local e o quantitativo para onde foi, assim como a assinatura do responsável pelo recebimento na unidade de saúde. Ontem a SEMA também recebeu 664 pares de botas de PVC doados pela Yamaha Motor da Amazônia, empresa do polo de 2 rodas instalada no Distrito Industrial. O material será destinado aos profissionais que atuam no Hospital de Combate ao Covid-19 na Newton Lins. 6h04 em Manaus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirmou ontem o segundo caso do novo coronavírus no sistema prisional do Amazonas. Um preso da unidade prisional de Parintins foi diagnosticado com Covid-19 e tem o quadro de saúde estável. No dia 22 de abril passado, um detento do Centro de Detenção Provisória masculino havia testado positivo para a doença. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias do governador Wilson Lima e do estado do Amazonas no valor de R$50 mil diários, em razão do não cumprimento da decisão judicial para ampliação da oferta de serviços de hemodiálise dos leitos de UTI e de hospitais públicos. A decisão assinada pelo juiz César Luiz Bandieira atende a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado. Vídeos gravados no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, unidade da Zona Leste, que recebe pacientes com o novo coronavírus, mostram o colapso no sistema de saúde do Amazonas, com salas lotadas, respiradores quebrados e familiares retirando caixões do local. O estado está com 89% da taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima afirmou que se o número de casos de Covid-19 no estado não diminuir, há a possibilidade de fechar tudo, se referindo ao comércio no estado. O sistema funerário do estado também começou a entrar em colapso e caixões estão chegando de barco na capital. Para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19 no Amazonas, o Ministério da Saúde anunciou que 581 profissionais de saúde chegam a Manaus neste domingo. O prefeito Arthur Vigílio Neto disse nesta sexta-feira ser contra a proposta de abertura das atividades econômicas apresentada ontem pelo governador Wilson Lima. Segundo ele, não é hora para falar em abertura quando a curva de infectados pela Covid-19 ainda está aumentando. De 1º a 30 de abril, a capital do Amazonas registrou 2.435 óbitos nos cemitérios públicos da cidade, incluindo sepultamentos e o recém-iniciado serviço gratuito de cremação. No mesmo mês do ano passado, a quantidade de enterros foi de 871. Os números que mostram um aumento de 179,5%, considerando o comparativo, foram divulgados ontem pela Prefeitura. 6h07 em Manaus. O Ministério Público Federal apresentou nesta sexta-feira pedido à Justiça para que seja aplicada a multa de R$250 mil ao governo do Amazonas e à Fundação de Vigilância em Saúde por descumprimento de decisão judicial que os obrigava a publicar no prazo de 3 dias informações claras e atualizadas na internet sobre leitos de unidade de terapia intensiva UTI ocupados e disponíveis, sobre verbas federais já recebidas e a receber e sobre o repasse pelo Ministério da Saúde de respiradores, equipamentos de proteção individual, EPIs e testes, entre outros dados. O prazo venceu na quinta-feira e não houve cumprimento da decisão. Por outra parte, o governo do estado informou que no dia 30 de abril, quinta-feira, por meio do Comitê de Crise Covid, encaminhou ao Ministério Público Federal, com cópia para os demais órgãos de controle do estado, as informações solicitadas em ação judicial relacionadas ao combate ao novo coronavírus, o Covid-19. Com mais 469 casos confirmados, ontem, Amazonas tem agora mais de 5.700 infectados pelo coronavírus. Mais 469 casos de Covid-19 foram registrados ontem no Amazonas, elevando para 5.723 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado.
Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, por meio do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta sexta-feira. Foram também confirmados mais 51 óbitos pela doença, elevando para 476 o total de mortes pelo novo Covid-19 no estado. O boletim aponta que 3.260 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De quinta para sexta-feira, mais 69 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.708 pacientes recuperados. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 279 pacientes internados, sendo 141 em leitos clínicos, 51 na rede privada e 90 na rede pública e 138 em UTIs, 71 na rede privada e 67 na rede pública. Há ainda outros 988 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 755 estão em leitos clínicos, 262 na rede privada e 493 na rede pública e 233 estão em UTIs, 113 na rede privada e 120 na rede pública. Dos 5.723 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 3.491 são de Manaus, 61%, e 2.232 do interior do estado, 39%. Além da capital, 50 municípios já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 488, Parintins, 179, Iranduba, 144, Itacoatiara, 127, Santo Antônio do Içá, 117, Tabatinga, 113, Coari e Maués, 105, Careiro Castanho, 98, Rio Preto da Eva, 96, Altazes, 79, Carauari, 67, Presidente Figueiredo, 60, São Paulo de Olivença, 51, Tefé, 50, Anuri, 37, Benjamin Constant, 31, Tonantins, 30, Amaturá, 25, Tapauá, 24, Boca do Acre, 21, Lábrea, 20, Maraã, 16, Careiro da Várzea, 15, Manaquiri, 14, Urucará, 13, Itapiranga, 12, Beruri, 11, Silves, 10, Nova Olinda do Norte, 8 e Novo Aripuanã, 7. Os municípios de Borba e São Gabriel da Cachoeira têm 6 casos cada um. Fonte Boa e Manicoré têm 5. Codajás, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e Urucurituba têm 4 casos cada um. Barcelos, Caapiranga, Jutaí e São Sebastião do Atumã têm 3 casos cada um. Canutama e Humaitá têm 2 casos e os municípios com apenas um caso confirmado são Anamã, Atalaia do Norte, Eirunepé, Juruá e Nhamundá. Entre os pacientes da capital até o momento, há o registro de 357 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 25 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru, 29, Parintins, 13, Iranduba e Itacoatiara, 10, Tabatinga, 9, Coari e Maués, 8, Altazes, 7, Careiro Castanho, 3, Santo Antônio do Içá, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, Tefé e Manaquiri, 2 óbitos cada um, Carauari, Benjamin Constant, Tapauá, Urucará, Itapiranga, Beruri, Borba, Manicoré, Novo Airão e Barcelos, 1 óbito, totalizando 119 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. Outros 58 óbitos estão em investigação e 29 foram descartados para o novo coronavírus.
6h13 em Manaus. Agora temos informações lá de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais 23 casos de Covid-19 foram confirmados nesta sexta-feira, 1º de maio. Foi o que informou a Vigilância Epidemiológica de Manacapuru. A Censa, que é a Secretaria de Saúde do município, tem trabalhado incessantemente, realizando muitas coletas todos os dias. Fator esse que tem elevado o número de pessoas que aguardam resultados, que são 665. Porém, já chega essa semana a 1.007, consequentemente, os resultados têm chegado do LACEN de Manaus em grande escala. Por isso, o número de casos confirmados tem aumentado de um dia para o outro. E vale ressaltar que 90% dos casos confirmados estão se tratando em casa e recebendo acompanhamento das equipes de plantão da vigilância. Ainda de acordo com os dados do boletim, Manacapuru possui hoje 488 casos confirmados, 135 recuperados, 29 vieram a óbito e 7 seguem em investigação. 13 pacientes estão internados e 707 casos foram descartados. Bem, Paulo, o que podemos dizer é que essa doença realmente não escolhe suas vítimas, né? Ontem, aqui em Manacapuru, veio a óbito o secretário municipal de produção rural do município, né? O senhor Nailson Ferreira, e ele veio a óbito, consequentemente, dessa doença, que é a Covid-19. O município, a administração municipal, lamenta a morte do seu secretário Nailson Ferreira. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h15. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, visitou o cemitério Nossa Senhora Aparecida ontem para levar bênção e conforto à família em luto. Usando equipamentos de proteção individual, Dom Leonardo Steiner fez preces, benzeu e proferiu palavras de consolo às famílias que enterravam seus entes queridos. Dom Leonardo também abençoou os trabalhadores do cemitério, proferindo palavras de gratidão por estarem exercendo seus serviços, que são essenciais. O arcebispo manteve o distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Polícia. Um homem provavelmente bêbado, ainda não identificado, foi preso após tentar fugir de uma viatura policial ontem. Durante perseguição, ele acabou batendo em alguns carros estacionados na rua José Paranaguá, aqui no centro de Manaus. A polícia encontrou com ele uma arma. Ainda segundo o tenente da 24ª Companhia, inicialmente eles haviam sido acionados para uma denúncia em que um homem estaria armado e bêbado ameaçando as pessoas na rua. Quando eles chegaram, aconteceu o fato e o homem foi preso. Uma porção de drogas que estava escondida dentro de uma boneca foi encontrada e apreendida pela Receita Federal no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios. O material ilícito estava em uma caixa utilizada para envio de encomendas e tinha como destino a cidade de Teresina, no Piauí. O pacote, de acordo com o Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus, apresentava forte cheiro de leite de colônia, com a intenção de enganar o agente canino durante a fiscalização. Um homem de 35 anos foi indiciado por estelionato e furto em Barcelos, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil, ele era investigado por desviar merenda escolar que seria destinada a uma escola indígena. Ele também é suspeito de roubar uma lancha. Conforme o diretor do Departamento de Polícia do Interior, Roger Makimoto, o homem desviou caixas de charques, fardos de arroz e de açúcar, além de caixas de biscoitos que seriam destinados para a merenda escolar da Escola Estadual Indígena Sagrada Família, no Rio Maruiá, em Santa Isabel do Rio Negro. O indivíduo, em posse dos materiais desviados, vendeu para um comerciante de Santa Isabel do Rio Negro pelo valor de R$2.300, alegando que a mercadoria possuía nota fiscal e voltaria no estabelecimento para entregar o documento para o dono do lugar, explicou o delegado. Após a venda, ele teria alugado um bote tipo voadeira, alegando que iria para Barcelos e entregaria a embarcação no dia seguinte. A polícia afirma que ele nunca devolveu a embarcação para o dono. 6h22 em Manaus.
Policiais civis lotados na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, sob a coordenação do delegado Aldenei Góes, prenderam em flagrante Paulo Roberto Morales dos Santos, de 36 anos, por vender em via pública produtos medicinais que são sujeitos a controle regulamentar. Conforme o delegado, equipes da especializada receberam denúncia anônima relatando que um homem com as características de Paulo Roberto estaria comercializando em via pública produtos terapêuticos e medicinais. Diante das informações repassadas na denúncia, os policiais civis montaram campana nas proximidades do local, momento em que Paulo Roberto apareceu no local em posse de uma mochila. Na abordagem, ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir, mas foi capturado. Durante revista dentro da mochila do infrator foram encontrados vários medicamentos, dentre eles cloridrato de subtramina, Citotec, que serve para aborto, cloroquina, disfosfato, entre outros produtos como anabolizante de comercialização restrita ou proibida, além de uma maquineta para pagamento em cartão. Uma picape Saveiro de cor branca capotou ontem à noite na Avenida Torquato Tapajós. Segundo testemunhas, o motorista estaria vindo em alta velocidade quando fez uma ultrapassagem e acabou perdendo o controle do veículo, batendo no canteiro central e capotando em seguida. Segundo informações, ele fugiu. O corpo de José Laranjeira, de 87 anos, desapareceu ontem à noite no serviço de pronto atendimento Danilo Correia, na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova. Segundo o filho do idoso, José sofreu um infarto na madrugada de ontem na unidade de saúde. Depois do falecimento, ele foi até o cartório registrar o óbito. Ao chegar de volta no SPA, na noite de ontem, o corpo do pai havia desaparecido e os funcionários não souberam dizer onde estava. Um soldado do Exército morreu ontem durante a Operação Rio Negro em combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, próximo a uma região indígena no município de São Gabriel da Cachoeira. Segundo o comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, o soldado foi gravemente ferido por disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Em nota, o Comando Militar da Amazônia lamentou a morte do soldado e ressaltou que deve prestar apoio assistencial à sua família, além de afirmar que o inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso. Esportes. Seguindo o movimento de aceleração da volta das atividades do futebol nas últimas semanas, alguns estados brasileiros e seus clubes já iniciaram a volta aos treinamentos. Como publicado pelo All Sport na manhã de ontem, o Ministério da Saúde sinalizou com um parecer positivo a retomada do esporte, mas nem todos os estados devem seguir essa tendência. O Rio Grande do Sul é o mais avançado na volta aos treinamentos. O parecer foi elaborado pelo Ministério em resposta a uma solicitação da CBF, que enviou um protocolo de saúde e segurança para o retorno. Após uma estadia em Portugal, o técnico Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro durante a noite de ontem. À espera de uma decisão das autoridades sobre uma eventual volta ao futebol, o comandante do Flamengo se mostrou disposto a retomar a rotina. Ainda em Portugal, antes do embarque, o técnico disse, no entanto, que em 2 meses decide se fica ou sai do Flamengo. Um dia após a declaração oficial do término antecipado do campeonato francês, a renomada revista francesa France Football elegeu a seleção do torneio e os 3 melhores jogadores. O destaque ficou para a ausência de Neymar no top 3. Apenas 2 brasileiros integram a lista dos 11 melhores, Neymar e Thiago Silva, ambos do PSG. Declarado campeão, o Paris Saint-Germain dominou a escalação ideal com mais 3 atletas, além dos brasileiros. A empresa promotora do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 divulgou ontem que antecipou as doações que realiza todo ano na cidade de São Paulo para ajudar instituições filantrópicas engajadas no combate ao coronavírus. Segundo o comunicado, a organização está sensibilizada pelos esforços empreendidos pela Prefeitura Municipal. O GP ainda está marcado para acontecer entre os dias 13 e 15 de novembro deste ano, e os preparativos para o evento seguem acontecendo. A pandemia do coronavírus, porém, já provocou o adiamento de 7 corridas e o cancelamento de outras 3.
A Federação Internacional de Automobilismo ainda não divulgou um novo calendário oficial das provas. A expectativa é de que o Mundial seja iniciado no dia 5 de julho, na Áustria, no circuito de Spielberg. Últimas notícias. A Polícia Federal anunciou a prisão em flagrante de uma dupla de estelionatários que tentavam realizar saques indevidos com cartões do Bolsa Família. Segundo a PF, a dupla teria retirado com sucesso cerca de R$95 mil de contas que receberam parcelas do auxílio emergencial. O crédito é fornecido pelo governo para a população de baixa renda como forma de minimizar danos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Os homens portavam 108 cartões do programa Bolsa Família de diversas titularidades. Para os beneficiários do programa, as parcelas do auxílio emergencial são automáticas, sem necessidade de cadastros adicionais. O crime aconteceu na cidade de São Luís, na agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça João Lisboa, no centro da capital. Depois de beneficiários dormirem nas portas de agências da Caixa, como está acontecendo desde a noite passada aqui em Manaus, o presidente da instituição, Pedro Guimarães, disse que o calendário de pagamento da segunda parcela do benefício emergencial em maio será reformulado para evitar filas. O novo calendário ainda será discutido com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e é apresentado ao presidente Jair Bolsonaro antes de ser divulgado. Em coletiva online ontem, Guimarães disse que a ideia é evitar sobreposição entre o pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial para reduzir a demanda. Ele disse que nesta semana houve pagamento concomitantemente do programa e do auxílio emergencial, tanto via contas digitais quanto para saques em espécie. E as agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas nesse sábado, de 8 às 12 horas, exclusivamente para tirar dúvidas de beneficiários do auxílio emergencial nascidos de janeiro a outubro e fazer o pagamento dos que nesse grupo desejam receber o crédito em dinheiro. 6h35. Líderes de partidos do chamado Centrão afirmam que o presidente Jair Bolsonaro enquadrou nos últimos dias ministros que resistiam em ceder cargos de suas pastas ao grupo, deixando claro que quem se opuser pode ser demitido do governo. Segundo o relato desses parlamentares, a atitude de Bolsonaro se deu em 2 atos. Primeiro, forçou a demissão de Sérgio Moro, que no começo da gestão chegou a ser considerado indemissível, justamente em um contexto de que tem a palavra final sobre cargos-chave. Antes da exoneração, ele havia deixado claro em reunião com todos os ministros que a prerrogativa de fazer nomeações no governo era dele, ele é quem manda. Depois, reafirmou a quem ficou em encontros coletivos e a sós que ele irá distribuir postos de 2º e 3º escalão ao Centrão e que não aceitará recusas. A conduta do presidente foi confirmada por integrantes do governo, a Folha de São Paulo. Depois de distribuir trilhões de dólares em apoio à economia dos Estados Unidos durante a pandemia de coronavírus, autoridades do Federal Reserve começaram a alertar sobre possíveis cicatrizes duradouras na força de trabalho e na produtividade se a recuperação não for bem sucedida. Em comentários separados nesta sexta-feira, os chefes de 3 bancos regionais do Fed disseram que os esforços agressivos já empreendidos para manter empresas fluindo são apenas o começo do que será necessário para que a economia volte ao normal, com reciclagem de trabalhadores e redes de segurança social reformuladas, além de outras etapas necessárias quando a crise da saúde diminuir. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou nesta sexta-feira um ataque contra o exército egípcio na conflituosa província do Sinai do Norte, que atingiu pelo menos 10 soldados e deixou um número ainda indeterminado de militares mortos. Em breve comunicado divulgado por sua mídia habitual, o grupo declarou que o atentado de ontem é um veículo blindado ao sul da cidade de Bir al-Abd, na parte norte da península do Sinai, causou a morte de 10 soldados e deixou 3 feridos. Uma tentativa de fuga acontecida ontem em um presídio da Venezuela teve saldo de ao menos 45 mortos e o número ainda indeterminado de feridos, informou a agência F, um funcionário do presídio, que acredita que o número de vítimas vai subir
porque algumas pessoas se machucaram gravemente. Também não foram reveladas as circunstâncias da ação, que começou por volta das 13 horas no centro penitenciário de Los Llanos, na cidade de Guanari, a 500 quilômetros ao sudoeste da capital do país, Caracas. 6:37. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou-se totalmente contra o aglutinamento das eleições municipais às eleições gerais de 2022, em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Ele destacou que os representantes do último pleito municipal foram eleitos para um mandato de 4 anos e não 6. Há um problema democrático, pontua. O Brasil registrou 428 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da Covid no país chegou a 6.329. O número de casos confirmados da doença passou de 85.380 para 91.589, com um acréscimo de 6.209 casos registrados de quinta para sexta-feira. Mesmo com mais de 35 mil casos da Covid-19 em um dia, 18 estados dos Estados Unidos estão flexibilizando o distanciamento social. O país é o epicentro da pandemia no mundo, com mais de 1 milhão de infectados. Os estados reabriram o comércio, parques, restaurantes, cinemas e igrejas, pondo fim ao lockdown. Seis estados vão reabrir na próxima segunda-feira. O estado de Nova York registrou pelo 6º dia seguido declínio nas mortes. A quarentena reduziu drasticamente a pressão no sistema de saúde. O governo da Índia anunciou que o país vai estender as medidas de controle de circulação da população por mais 2 semanas a partir da próxima segunda-feira. A intenção é manter o combate à propagação do vírus no país, que tem mais de 37 mil casos da doença e supera 1.200 mortes. O México passou de 20 mil infectados pela Covid-19 e se aproxima de 2 mil mortes provocadas pela doença. Os crematórios da cidade do México já operam praticamente no limite. O Paraguai confirmou que detectou 67 novos casos de coronavírus em um dia, sendo 63 deles em brasileiros no país, 3 de outros países e um último caso por contato, elevando o número total de infectados para 333 e com 10 mortes. A China registrou na sexta-feira apenas um novo caso de contágio em todo o país. A vítima é um viajante do exterior. Esse foi o menor crescimento registrado no país asiático desde o início da pandemia, que teve o ponto de partida em Wuhan. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que a Agência de Administração de Alimentos e Drogas aprovou em caráter emergencial o uso de medicamento que vinha sendo utilizado em testes para o tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O remédio não está à venda. A justificativa do governo dos Estados Unidos é que o antiviral conhecido como Remdesivir apresentou bons resultados em testes clínicos a partir de dados da empresa farmacêutica Gilead, que produz o medicamento. O vice-presidente Mike Pence disse que 1,5 milhão de doses seriam distribuídas a hospitais a partir da segunda-feira, segundo informou a agência Reuters. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que vai acompanhar os estudos do medicamento Remdesivir, que está sendo testado em pacientes nos Estados Unidos. Por meio de nota, a agência reguladora declarou que está em contato com a fabricante do Remdesivir no exterior, a empresa Gilead, para que possa ter acesso aos resultados da experiência. Após 20 dias, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reapareceu em público neste sábado na inauguração de uma fábrica de fertilizantes. A informação foi passada tanto pela agência estatal KCNA quanto pela sul-coreana Yonhap, que monitora o governo do país vizinho. É a primeira aparição pública de Kim desde 11 de abril, após faltar às festividades de aniversário de Kim Il-sung, avô e fundador do regime norte-coreano. Rumores sobre um estado de saúde supostamente grave do líder coreano correram pelo mundo.
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai prestar depoimento neste sábado na Polícia Federal em Curitiba. Moro será questionado sobre as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal em inquéritos relacionados a familiares. As acusações foram feitas pelo ex-ministro quando ele anunciou sua saída do governo há uma semana. O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que preside a investigação. Nesta quinta-feira, Celso de Mello determinou que Moro fosse ouvido em 5 dias, atendendo a pedido de parlamentares. O prazo anterior dado pelo ministro era de 60 dias. O inquérito foi autorizado pelo STF e vai investigar se as acusações de Moro são verdadeiras. Se não forem, o ex-ministro poderá responder na justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado: a Folha de São Paulo. Bolsonaro ameaça demitir quem não der cargo a Centrão. Estado de São Paulo: impeachment é a última opção, afirma Barroso, do Supremo. Porto Alegre, 0 hora. Uso de leitos de UTI para Covid-19 dobra no interior em uma semana. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Moro depõe hoje sobre acusações a Bolsonaro. As edições impressas locais que chegam à nossa redação. Diário do Amazonas: MPF pede multa ao Amazonas por dados de Covid. A crítica: Amazonas antecipa pagamento da folha. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideng e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação: Paulo Guerra.